Olá, bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha e a compartilhar esse conteúdo. Afinal de contas, este assunto que estamos estudando é um assunto de grande interesse espiritual. E a lição está baseada na Bíblia e também no livro O Grande Conflito. Este livro tem nos auxiliado numa melhor compreensão do que temos estudado durante este trimestre. A lição de número 4, em defesa da verdade, traz como verso para memorizar o livro de João, capítulo 3, versos 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A lição traz como uma imagem figurativa de um cemitério, onde tem vários lápides com o nome Marte, e à sombra dessas lápides tem uma coroa. O que significa isso? Que estes homens, muitos homens e mulheres, morreram dando a vida pelo Evangelho. Em troca de quê? De uma grande recompensa, a vida eterna. Receberemos das mãos do nosso Cristo a coroa da vida eterna, mas receberemos se nós formos fiéis até a morte. A lição trata do grande conflito e eu começo com um questionamento. Qual tem sido o nosso posicionamento hoje no conflito? Somos a geração que está vivendo um passo da Canaã celestial e parecemos viver despreocupadamente tanto em relação ao nosso compromisso em viver e defender a verdade, quanto na proclamação dessa verdade. Hoje, por pouca coisa, muitos cristãos desistem da fé, deixam Cristo. A lição traz o exemplo dos apóstolos, dos valdenses, dos reformadores João Hus e Jerônimo, que foram motivados pelos princípios bíblicos a permanecerem fiéis, mesmo em face da morte. Essa morte praticada por Roma papal. A lição ela é bem complexa, ela é bem profunda e nos traz reflexões assim tremendas, porque mexe com o nosso viver cristão, mexe com a nossa prática de cristianismo. Como estamos vivendo, quase vendo Jesus voltar, enquanto estes homens que nós vamos ver na lição viveram dando o máximo de si, entregando a vida, sendo queimados em fogueiras, mas fiéis ao Senhor. A lição de domingo, perseguidos, mas triunfantes, traz os textos bíblicos de Daniel 7, capítulo 7, 23 a 25, e Apocalipse 12, 6 e 14. E a pergunta é: estes textos se referem a um princípio de tempo profético. Daniel 7, 23 a 25, a gente lê assim. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. E o texto continua falando como seria este reino. Começamos falando que em Daniel 7, capítulo 7, verso 1, no primeiro ano do rei Belsazar, Daniel teve um sonho e visões. Daniel viu 4 animais que subiam do mar. Em profecia, animal significa rei ou reino. Mar em profecia significa povos ou multidão. Daniel 7,17 traz a interpretação desse sonho. Esses 4 animais são 4 reis que se levantarão na terra. E esses reinos foram Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Portanto, o 4º animal seria o 4º reino. E este reino é descrito como terrível, espantoso e sobremodo forte. Este reino era a descrição de Roma papal. Mas por que estas características? Daniel 7, 23 a 25 é dito que esse poder papal, este reino, ele falaria palavras insolentes contra o Deus dos céus,
Este reino, este poder papal faria guerra contra o povo fiel de Deus por um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos. Em profecia, um dia simboliza, representa um ano. Então, 1260 anos de perseguição contra o povo de Deus. E este período foi de 598 a 1798 na história. Esse poder mudaria os tempos e a lei de Deus, enaltecendo o domingo como dia de guarda no lugar do sábado bíblico. No lugar de exaltar a Bíblia, este reino, este poder papal, exaltaria as tradições e costumes dos homens, porque esse poder faria guerra. Como assim um poder religioso romano faria guerra? Sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece e a perseguição vem em seguida. Foi isso que aconteceu. Daniel e João em Apocalipse descreveram um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o povo fugiria para o deserto. Um pequeno povo permaneceu fiel ao que está escrito. Um pequeno povo, para sobreviver, fugiu para o deserto. E que deserto foi esse? Foi um lugar preparado por Deus, onde eles foram sustentados. Áreas relativamente desabitadas foram descobertas, onde os cristãos encontravam alívio. Foi um dilúvio de perseguição. A história relata que 3 milhões de pessoas deram suas vidas pela fé que aceitaram. E um exemplo desse povo foram os valdenses. Os valdenses foram caçados como animais. Eles viviam escondidos nas cavernas, lendo a Bíblia e guardando o sábado. No ano 1280, 1 milhão de valdenses foram mortos. Seus crimes? Fidelidade à palavra do Senhor. Fidelidade e obediência. Foram mortos por não adorar a Deus de acordo com a vontade do Papa. Perseguidos, mas triunfantes. A coroa os aguarda, a coroa da vida aguarda os fiéis valdenses. A lição de segunda-feira: a luz vence a escuridão. A palavra de Deus, que é luz, vence a escuridão das trevas morais, das tradições, das perseguições. Judas capítulo 3 e 4, versos 3 e 4. Que advertência há nessas passagens e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? Judas aqui nos traz em seus relatos motivações. Ele nos motivou que lutemos pela fé que nos foi entregue. Nos motivou a defender a verdade da palavra de Deus, uma vez que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra. Em Apocalipse 2:10, temos uma promessa que Deus nos faz. Deus nos promete colocar na cabeça dos fiéis e vitoriosos a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em suas dificuldades, o que tem inspirado você? Em suas dificuldades, como nós temos nos comportado? Onde nós colocamos os nossos olhos? Eu trouxe como exemplo a história de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte, Estevão não praguejou, Estevão não recusou a sua fé em Deus, Estevão fitou os olhos no céu. E ele viu o céu aberto e Jesus em pé. Embora não vejamos fisicamente, Jesus se levanta para defender os seus. Ele é o nosso advogado fiel em todas as causas. Os valdenses sabiam que veriam Jesus um dia e viveria com ele para sempre. O que encoraja você nas dificuldades? A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por ameaça. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Jesus. Que nós sigamos o exemplo dos apóstolos, dos discípulos de Cristo e destes homens que ao longo da história se mantiveram fiéis,
mesmo sendo mortos em defesa da verdade. A lição de terça-feira: coragem para permanecer em pé. Aqui relata a história, eu vou resumir esse texto da lição, que começa quando Pedro e João foram ao templo para orar à tarde. E ali à porta do templo estava um coxo, um aleijado. E aquele coxo pedia esmolas à beira do templo. E Pedro e João falaram para eles assim: olha, nós não temos nenhum bem material para lhe dar, mas o que nós temos, nós lhe daremos. Temos Jesus. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E este homem, este coxo, de um salto só se colocou em pé. Glória a Deus, foi curado. E todos viram aquele homem sendo curado. E aquele homem então entrou no templo pela primeira vez, louvando a Deus, andando com suas pernas, feliz pelo milagre. E criou-se um alvoroço. Então as autoridades tomaram ciência e levaram Pedro e João ao interrogatório e pediram para Pedro e João não mais falar e nem pregar em nome de Jesus, porque eles estavam causando um alvoroço em Jerusalém. Mas Pedro e João, destemidamente, continuaram a pregar. E então as autoridades ficaram sabendo novamente que eles estavam agora curando mais pessoas do poder desse Cristo, e eles foram chamados a atenção novamente. Outra advertência: foram proibidos de falar em nome de Deus. Mas estes homens falaram a eles: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram a sua missão de pregar o Evangelho. Eles foram fiéis e perseverantes na obediência à palavra. Tanto os apóstolos como os valdenses e os reformadores eram leais e obedientes à palavra de Deus. Eles tinham um compromisso com Cristo e não com o papado. Neste período, a igreja romana queria que todas as pessoas se curvassem aos seus ensinamentos, tendo o Papa como Supremo Deus, e que a Bíblia só podia ser interpretada à luz da igreja romana. E quem era fiel à palavra de Deus sabia muito bem que primeiro nós devemos obedecer e honrar a Deus acima de qualquer coisa. Estes homens eram homens cheios de fé e coragem. Eles tinham coragem no Senhor por meio do Espírito Santo que neles habitava, para permanecer em pé e dizer que é mais importante obedecer a Deus, a verdade, do que aos homens e às tradições humanas. Estas testemunhas de Jesus compreendiam que deviam ser fortalecidos no Senhor e no seu poder, e não neles mesmos. Essas testemunhas levaram a sério o conselho de Jesus: conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Conservemos a fé, que uma vez foi nos entregue também. O inimigo pode nos levar a mais severas provas e sofrimentos, mas não pode arrancar de nós a fé. Sejamos fiéis e perseverantes. Os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua. Eles copiavam secretamente porções da Bíblia em suas comunidades montanhosas no norte da Itália e no sul da França. Os jovens valdenses eram instruídos por seus pais a memorizar grandes porções das Escrituras. Vamos, irmãos, amigos, memorizar trechos da Bíblia, porque em momentos de dificuldade a nossa mente é levada a estes textos para nos confortar, para nos animar, para nos fortalecer. Os jovens, eles eram também mandados às universidades, e lá secretamente eles estudavam e também distribuíam porções da Bíblia para aquelas pessoas que eles percebiam que tinham interesse em conhecer a verdade. Eles também eram mercadores ambulantes, viajavam pela Europa como mercadores, mas com o objetivo maior de falar do Evangelho de Cristo. A lição de quarta-feira, a estrela da manhã. Os valdenses plantaram as sementes da reforma. Deus não permitiu que sua palavra fosse totalmente destruída. Deus levantou na Inglaterra, no século XIV, a estrela da manhã da reforma, chamada John Wycliffe, que encontrou na Bíblia o que ele buscava: Cristo, nosso único advogado. Ele estudava, ele
fazia parte da igreja romana, mas ele não encontrava nada que preenchesse o seu coração, até ele ter encontro com a palavra do Senhor. E quando esse homem tem um encontro com a palavra do Senhor, ele vive aquilo que está escrito na Bíblia. Por exemplo, em Salmo 19, 7 em diante, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele foi tendo conhecimento destas verdades. E assim como Davi, como Jeremias, em relação à palavra de Deus, que atitude estes homens tiveram? Eles se deleitavam na palavra de Deus. O estudo da Bíblia restaura a alma, ilumina os olhos, dá entendimento, nos ensina, nos alegra o coração com suas promessas. Então, isso foi o que encontrou John Wycliffe na palavra de Deus. Foram elas que fizeram ele ser o que ele foi. Aqui nós entendemos e aprendemos que a igreja de Roma acusava estes homens de terem abandonado a palavra de Deus e exigia que a Bíblia fosse restaurada. Aqui o Wycliffe, ele acusava a igreja de ter abandonado a palavra de Deus e exigia que a Bíblia fosse restaurada ao povo, para que o povo também tivesse entendimento do plano da salvação. Que conselho Paulo deu a Timóteo a respeito da palavra? 2 Timóteo 2, de 1 a 3. Paulo orientou que Timóteo transmitisse a mensagem do Evangelho a discípulos fiéis, para que este discípulo também a ensinassem a outros. A maior obra de Wycliffe foi a tradução das Escrituras para o inglês, a fim de que todos na Inglaterra pudessem ler sobre as obras maravilhosas de Deus. Que lindo, que bênção! Ele se gastou e se desgastou em traduzir a Bíblia e fazer várias cópias para distribuir a cada casa, para que a lâmpada de Deus, que é a palavra, iluminasse cada casa, tirando a escuridão da ignorância, do pecado. Este homem se gastou e desgastou em escrever a Bíblia, para que a lâmpada fosse acesa nos corações das pessoas que viviam na escuridão. John Wycliffe passou a vida traduzindo a Bíblia para o inglês, por duas razões. A palavra o transformou e o amor de Cristo o motivou a compartilhar o que ele aprendeu. O que nós temos feito com a palavra? Ela tem nos transformado? Ela tem nos ajudado a compreender o plano da salvação e nos motivado a compartilhar para que outras pessoas também conheçam Jesus? Esse foi o viver destes homens. Paulo ensinou a Timóteo a fazer isso. O Wycliffe também fez a mesma coisa. E o que eu e você temos feito? Quando eu peço para você compartilhar esse conteúdo, você tem compartilhado para que outras pessoas também conheçam as verdades que nos trouxe salvação e que nos alegra o viver cristão até Jesus voltar? Vamos compartilhar esse conteúdo e fazer com que esta luz desse entendimento chegue a outras pessoas também. Antes de Wycliffe, havia muito pouco da Bíblia em inglês. O reformador morreu em Roma. Morreu antes que Roma chegasse até ele, melhor dizendo. Mas o papado desenterrou seus restos mortais. O desejo de Roma era matar o Wycliffe, mas não matou, não queimou. Ele morreu. Mas quando seus ossos já estavam enterrados, Roma desenterrou, queimou e jogou suas cinzas no rio Schweif. Mas assim como essas cinzas foram espalhadas pela água, a Bíblia, a água da vida, se espalhou por toda parte como resultado de sua obra. Dessa forma, Deus usou a estrela da manhã da reforma. A lição de quinta-feira, animados pela esperança. Hebreus 2, 14 e 15. Como os crentes da Idade Média experimentaram a realidade do grande conflito. Eles enfrentaram a perseguição e a morte por causa de sua fidelidade a Deus. Demonstraram confiança nas promessas dele. São João 11, 25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Jó 19, 25 acreditava: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Estes homens tinham confiança nas promessas de Deus. 1 Coríntios 15, 55, Paulo retrata: onde está a morte, a tua vitória? Cristo já venceu. João Hus, ele não negou sua fé. Quando as chamas começaram a arder ao seu redor, sabe o que foi que ele fez? Ele começou a cantar hinos até a sua voz ser silenciada para sempre. Jerônimo, também um outro defensor da verdade, ele negou primeiramente os ensinos de Wycliffe, negou os ensinos de João Hus e não negou a fé, não negou a Bíblia. Mas ele se arrependeu amargamente depois. E quando foi chamado para se retratar diante da corte papal ali, ele pediu perdão a Deus por ter traído seus amigos, Wycliffe e João Hus. Ele pediu perdão a Deus e não negou nenhum dos escritos dos seus amigos e nem a fé na palavra do Senhor. E aquela turba enfurecida mandou Jerônimo também para a fogueira, e ele foi para a fogueira. Diz que no caminho ele foi cantando ao longo do caminho, com o rosto iluminado de alegria, cheio de paz também. Diante da morte, estes homens tinham paz. Diante da morte, eles tinham alegria, porque eles acreditavam na promessa, na recompensa que eles terão, que nós também teremos. É emocionante a gente estudar a história destes homens de fé, porque mexe conosco. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? Como eu vivo o cristianismo que estes homens defenderam com a própria vida? E diz que quando o Argós foi para queimar Jerônimo, acendeu fogo na fogueira ali por trás dele, ele pediu que ele acendesse o fogo pela frente, na sua frente, porque ele não temia a morte. Para ele, a morte havia perdido o terror. Não importa as provas que tiveram nesta vida e nem que teremos nessa vida. Se temos Jesus, temos a vida eterna, embora morramos por fidelidade a Ele. A lição nos ensina que, assim como as promessas de Deus sustentaram seu povo em eras passadas, elas também nos sustentam agora e irão nos sustentar quando a prova chegar até nós. Estes homens, eles olharam para além do presente. Eles sabiam da recompensa que Jesus tem para cada um de nós. Eles viviam pela fé. Uma fé nas promessas. Não uma fé sentimental, uma fé viva, que alavancava o seu amor em defesa e proclamação da verdade. Cristo para eles era o suficiente. E a lição, aqui ela vem falando também para nós, na parte de sexta-feira, uma carta que João Hus escreveu para os seus amigos. Nesta carta, ele falou com profunda humildade de seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar vestimentas suntuosas e ter gasto horas em ocupações fúteis. O que isso nos ensina? Como temos gastado o nosso tempo, como temos gastado os recursos que Deus nos dá, como temos vivido a fé que Deus nos entregou um dia. Ele ainda acrescentou então estes comoventes conselhos: que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Cuidado para não adornar sua casa mais do que a sua alma. E acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual. Ou seja, João Hus nos orienta, nos aconselha a amarmos as pessoas e a pregarmos o evangelho para elas, em amor a Cristo e ao sacrifício que Ele fez por nós. Que nós adornemos o Espírito, a nossa vida, não cercados de bens, porque bens materiais não salvarão ninguém, nem levarão ninguém para o céu.
Seja ainda piedoso e humilde para com os pobres e não consuma seus bens em diversões. Estes homens deram a vida pelo Evangelho de Cristo. Eles viviam a palavra e eles defendiam a palavra, porque eles tinham os olhos no Altíssimo e na recompensa que Deus fez aos fiéis. Seja fiel até o fim, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor nos ajude a vivermos estes princípios, a vivermos à luz da palavra, com amor na palavra, com amor nas pessoas, com o olhar de Cristo, olhando para cada pessoa como um candidato ao reino dos céus. E para que essas pessoas sejam alcançadas, eu preciso viver a palavra, a me comprometer em proclamar esta palavra, para que ela seja levada aos corações que estão nas trevas espirituais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos para a glória e honra do seu santo nome. Que o Senhor nos ajude. Amém.